Os irmãos estão em condições de ouvir a palavra? Quer dizer o quê? Estão ou não estão? Estão. Graças a Deus. Nós estamos buscando do Senhor algumas dicas sobre o futuro. Como será esse futuro? A volta de Cristo, o milênio, o reino de Cristo aqui na terra, junto com seus servos, a grande tribulação, tudo é previsto na palavra e nós aguardamos com uma certo receio e um certo questionamento se realmente nos atingirá pessoalmente. Isso é fundamental. Os irmãos têm suas Bíblias abertas, Mateus 24, vamos ler mais um trecho desse capítulo e buscar do Senhor com oração, orientação na compreensão daquilo que Jesus respondeu aos discípulos, quando eles perguntando quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda. Eu quero começar a minha leitura em versículo 26 de Mateus 24. Assim, se alguém lhes disse, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, assim ajuntarão os abutres. E imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Desculpe. Enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendem a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vamos pedir que Deus nos oriente na nossa meditação na sua palavra nesta manhã. Os irmãos estão em condições de ouvir a sua palavra, devem estar em condições para orar também. Portanto, eu peço que orem comigo e elevem seus corações a Deus, para que nós sejamos protegidos de qualquer investido de demônio, qualquer tentativa dele de deturpar a compreensão de sua palavra, qualquer
incapacidade de prestar atenção àquilo que é mais importante na palavra, para que nossa reunião não seja mal aproveitada ou em vão. Os irmãos querem orar assim? Eu quero. Então orem comigo. Senhor, nós somos muito gratos a Ti, àqueles discípulos que perguntaram como será esse dia que mudará tudo, e tremenda e profundamente. Rogamos, enquanto nós meditarmos sobre os ensinamentos de Tua Palavra, que nós possamos atentar àquilo que é mais importante. E se por acaso nós esquecermos aquilo que é menos importante, isso é possível, nós não preocuparmos, mas que nós possamos ver aquilo que realmente importa, as ênfases que o próprio Senhor da Glória deu na sua palavra, que às vezes nós não nos atentamos, não percebemos e não guardamos na nossa memória. Muito obrigado por este dia, primeiro dia do resto da nossa vida, um dia mais próximo a esse dia glorioso da Tua vinda, e faz com que nossos corações se empolguem com a antecipação das glórias que nos aguardam, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós já dissemos e podemos reenfatizar que há grandes divergências na maneira de entender este texto que nós acabamos de ler e outros textos relacionados com a segunda vinda. Uma coisa não é discutível, é que Jesus há de voltar. Como, quando, quais são os sinais da sua vinda? Tem opiniões das mais diversas. Portanto, aquilo que nós vamos ver, da minha maneira de ver, do meu ponto de vista, não necessariamente vai coincidir com aquilo que vocês já creem, ou que outros irmãos mais consagrados do que eu ensinam. Quer dizer, nós somos sujeitos, quando olharmos para o futuro, tal como os discípulos que não entenderam muito bem sobre a volta de Cristo, já que em Atos, 1º capítulo, versículo 6, eles perguntam: será que agora hás de restaurar o reino a Israel? Que era uma pergunta que não cabia de forma alguma. Portanto, eles não entenderam, e como que nós, que estamos tão distantes, seremos mais capazes de entender do que eles. Mas olhem para o texto e vejam o que parece natural aqui, como aquilo que nós devemos entender com a resposta de Jesus. Primeiro, nos versículos 26 até 28, há uma tentativa de persuadir, pelo menos alguns irmãos, algumas igrejas, que Jesus Cristo já voltou, que Ele está aqui na terra. Errado, profundamente errado, porque a identidade de Cristo, se for apontado e Ele não vir, como nós lemos em versículo 30 e 31, claramente, obviamente, biblicamente, não pode ser o Cristo da Bíblia. Os irmãos sabem que existem falsos cristos.
alguns deles sem projeção nenhuma, outros com milhares e milhares de seguidores. Os irmãos não se confundem, diz o texto. Quando alguém aponta que esse indivíduo é o Messias já voltado, podem saber que não é ele. Ele não está aí. Segundo, desculpe, haverá distúrbios nos céus, marcas de que a volta de Cristo está próxima. Quais são aqueles distúrbios? O sol escurecendo-se. De que modo? Me parece mais óbvio que será de poeira, fumaça, que encobrirá o mundo. Esse processo de aquecimento global, obviamente, vai diminuir, se isso acontecer dessa forma. A lua também, naturalmente, pela mesma nuvem, se escurecerá. As estrelas caindo são meteoritas, então asteroides e meteoritas também descendo. Ontem de manhã caiu 6 toneladas de um objeto feito por mãos humanas, caiu, mas despedaçou em 26 pedaços que caíram na Terra, aparentemente no Canadá. E os poderes celestes serão abalados. Que poderes são aqueles? São mudanças de clima, aparentemente. E essas mudanças estão começando a aparecer mais frequentemente. Chuva, como nunca houve antes, e secas, como não houve antes. Modificações dessa natureza. Porque sobre estas coisas o homem não tem controle. Ele tem controle sobre muitas coisas, mas não tem controle sobre o clima, não tem controle sobre vulcões, os tsunamis, terremotos, aquilo que marcará, precedendo a volta de nosso Senhor Jesus. Terceiro, primeiro, falsos cristos. Segundo, céus modificando. E número 3, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações, porque lembram-se, segundo o versículo 14, as nações já saberão que há uma pessoa que está para voltar. Faz parte do ensinamento de todo missionário que vai levar essas boas novas que o Senhor Jesus voltará. Então as nações, muitas delas, a maioria, não aceitando essa mensagem, já têm sua religião, não querem mudar nada, lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Poder e grande glória. A palavra de Deus deixa
absolutamente claro que a volta de Cristo será acompanhado pelas hostes celestiais, que serão marcas do seu poder, e a grande glória seria a manifestação daqueles filhos de Deus, aqueles homens e mulheres que glorificaram a Deus e agora estão aparecendo glorificados com Cristo. Deixe-me chamar sua atenção, Romanos capítulo 8, versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8, 18. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ele foi submetido à inutilidade, essa natureza, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência. Esses problemas que nós já vimos nos versículos anteriores, esse versículo, particularmente o versículo 29, anterior, essa decadência em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, essa volta de Cristo, com grande glória e poder, porque no arrebatamento, que é mencionado logo em seguida, os que morreram antes serão ressuscitados em corpos gloriosos, corpos como aquele de Cristo, corpo como aquela da transfiguração de Cristo. Lembra que era glorioso, e voltarão junto com Cristo, porque Ele está trazendo eles, reúnem-se com seus corpos ressuscitados, junto com aqueles que são transformados, quando tocar esta última trombeta. Os irmãos que são filhos e filhas de Deus estarão participando deste evento, uma verdadeira parada, procissão, como o mundo nunca viu antes e provavelmente nunca verá depois. Será maravilhosa demais. O sinal, versículo 31, ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Será ouvida essa trombeta aqui na terra ou só no céu? Não sei. Mas a Bíblia menciona essa trombeta em outro texto, que eu gostaria que os irmãos olhassem para 1 Coríntios, capítulo 15 e 52. Primeira Coríntios 15, 52. O apóstolo Paulo também, pela revelação do Espírito, nos informa, começando a leitura no versículo 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue, esse tipo de corpo que o irmão tem aqui esta manhã, que se alimentou com esse café, esse cuscuz, esse pão, esse manteiga, mamão, café com leite, não sei o que mais, esse corpo não vai herdar este novo reino que Cristo vai inaugurando. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível.
Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, pois todos seremos transformados. E agora sabemos que Paulo será ressuscitado e não transformado no sentido que está falando aqui. Nós seremos transformados. Se os irmãos chegam até este dia, vocês serão transformados, maravilhosamente transformados, em corpos gloriosos, que brilham com a presença e a glória de Deus. No momento, versículo 52, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, essa trombeta mencionada aqui em versículo 31 de Mateus 24, ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Ao som dessa trombeta, a última, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e 1 Tessalonicenses diz, será uma ressuscitação antes dessa transformação dos seus corpos, se estiverem vivos, incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Isto é aquilo que não pode decair mais, nunca. E aquilo que é imortal se revista de imortalidade, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptível, e o que é imortal em imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estão os eventos, segundo a palavra de Cristo, e interpretados, esses eventos, segundo eu entendo. Pena que os irmãos não têm outros mestres para ensinar o que eles entendem. Porque aqui tem problemas de hermenêutica. Problema, por exemplo, que sinal? Esse sinal que você vê nos céus. Pergunta: quem são os eleitos? E será que essa posição que já mencionamos ontem, que milhões e milhões de cristãos hoje acreditam, referindo à volta de Cristo a qualquer instante, e que durante 7 anos ficam nos ares, sendo julgados por Deus, por Cristo, no tribunal de Cristo, e voltam com ele só depois. Essa maneira de entender, como já explicamos ontem à noite, começou no século XVIII, melhor, XIX, 1800 e tanto, e hoje tem milhões e milhões de pessoas que acreditam nesse chamado arrebatamento da igreja, e só eleitos israelitas. Este ajuntamento dos eleitos dos 4 ventos, na minha opinião, corresponde exatamente àquilo que 1 Tessalonicenses ensina. De uma extremidade até a outra. Hoje deve se converter, sendo o domingo, naturalmente vai ser muito mais do que qualquer dia normal da semana, mas no dia normal, na média, a gente guarda a conversão de 70
a 100.000 pessoas cada dia. Cada dia. Quer dizer, quando chega esta última trombeta, quando tocar e os anjos congregam todos os convertidos que já morreram, inclusive aqueles santos do Antigo Testamento, e os eleva para encontro com Cristo nos ares, para voltar com Ele imediatamente depois. Aliás, essa palavra encontro com Cristo é uma palavra usada 3 ou 4 vezes no Novo Testamento, que sempre significa encontrar e voltar, ir e voltar. As virgens saem ao encontro do noivo e voltam imediatamente com ele, como os irmãos conhecem a história. Paulo, quando os romanos, os irmãos cristãos de Roma, saem para o encontro dele, capítulo 28, acho que versículos 16, 18 por aí, chegam e levam Paulo junto. Nosso rei vai chegar não só com os hostes celestiais, não somente com seus gloriosos anjos, mas ele volta também com aqueles que ressuscitariam quando tocar esta última trombeta. E quando os santos vivos, e não imagina que não serão muitos milhões, congregações que se espalhem por todos os cantos deste mundo, crentes secretos, pessoas perseguidas, todos aqueles que creem em nosso Senhor Jesus. Vai ser um dia maravilhoso demais, demais. E os irmãos serão incluídos. Espero que estejam incluídos. Que nós não temos aqui nenhum falso irmão, nenhum hipócrita. Hipocrisia é alguém que confessa a Jesus com a boca, mas que o seu coração não foi transformado pela graça de Deus. E o ministério daqueles que aqui pastoreiam ou ensinam a palavra, não esqueçam que hipocrisia foi o grande empecilho na vida de Cristo. Gente que parecia muito espiritual, gente que parecia dedicadíssimo a Deus, dizimando até qualquer plantazinha que crescesse no seu jardim, mas com coração duro, longe de Deus. O resto do capítulo 24 vai explicando qual o perigo deste período entre Jesus respondendo esta pergunta, sua ascensão ao trono do Pai e a sua volta. Qual é o perigo destes 2000 anos quase, e que pode se prolongar por mais 500 anos, 100 anos. Os sinais ainda não apareceram com aquela clareza que o texto prevê, na minha opinião. Vamos ler, e os irmãos acompanhem com suas cabeças. O que está acontecendo nesse texto? Aprendam a lição da figueira. A figueira é uma das árvores mais comuns na Palestina na época de Jesus. Fruteira. Quando seus ramos se renovam anualmente e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas.
Eu não posso chegar a outra conclusão, queridos irmãos, do que a volta de Cristo, para aqueles que esperam, aqueles que conhecem o ensinamento bíblico sobre escatologia, será algo bem claro que Ele está chegando, que Ele está às portas. Qualquer judeu que está tão ansioso de comer aqueles figos deliciosos, que ainda se consegue lá, sul de Portugal e outras partes do mundo, como que ele, vendo essa renovação, não vai ficar feliz? Porque o verão está chegando. O que Jesus quer ensinar com essa lição? Que vocês que vieram para essa conferência não vão ser tomados de surpresa com a vinda de Cristo. Não vai ser, mas eu não estava aguardando Ele aparecer agora. E quando chegamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ver que tem um outro perigo. O perigo de mal interpretar o texto e imaginar que Jesus está chegando imediatamente. Nesse caso, eu não vou mais estudar a palavra, porque se Cristo voltar, eu vou aprender a palavra depois de morrer, ou depois de Cristo voltar. Eu vou ficar aguardando lá na montanha. Nenhum nem outro. O texto diz: quando vocês veem estas coisas, esses sinais, e vamos logo perceber qual é o mais claro sinal, já falamos: evangelização de todas as tribos, povos e línguas. Segundo sinal, nós veremos em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mais claro, tem outros sinais também. Versículo 34, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Duas interpretações. Esta geração, genos, em grego, pode referir-se a um período de tempo, normalmente identificado com mais ou menos 40 anos, uma geração. Eu sou a 9ª geração dos imigrantes da Inglaterra que cruzaram o Atlântico fugindo da perseguição dos anglicanos em 1638 a 40. Chega um Daniel Shedd, que é meu antecessor, 9 gerações. Agora divide 300 e quase 400 anos em 9 gerações, vai dar quase, na média, 40 anos. Será isso que Jesus está dizendo? Essa foi a interpretação do Hallense quando diz: quando Jerusalém e Israel se tornaram uma nação, ano 1948, até 88 é a geração em que todas as coisas têm que se cumprir e Cristo deve voltar. Só que não voltou. Então me parece que essa interpretação furada não aconteceu na primeira geração, não aconteceu logo depois da destruição de Jerusalém. E se Jesus Cristo não pode mentir, nós só temos uma outra interpretação forçada e provavelmente correta. A palavra geração também refere à raça. Por exemplo, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós somos geração eleita. Palavra genos, novamente. Esta geração, portanto, é uma referência
nesse caso, a povo judaico, que ainda que tem inimigos, como Adolf Hitler, que tentou exterminar numa genocida igual a nenhum outro que houve na história da humanidade, de matar 6 milhões de judeus. Mas não acabou com a raça. Esta geração não passará até estas coisas acontecem. Claro que não passará. Por quê? Porque Romanos 11, nós queremos dar uma olhada em Romanos 11, Israel será salvo. Esta nação que rejeitou o Evangelho consistentemente durante 2000 anos. Sempre esperando um Messias que não seja aquele que foi crucificado. Mas a palavra de Deus me parece bastante clara em declarar que Israel será salvo. E quando isso acontece, será um dos grandes sinais da volta de Cristo. Talvez os irmãos queiram ver o texto-chave. Bem, são realmente 3 versículos, Romanos 11. Primeiro versículo, versículo 15 de Romanos 11. Em que a ressurreição está integrada, vinculada à salvação de Israel. Romanos 11, versículo 15, pois se a rejeição deles, Israel, é a reconciliação do mundo, isto é, a pregação do Evangelho ao mundo inteiro, o que será a sua aceitação, isto é, quando Deus renova Israel, senão vida de entre os mortos, referência à ressurreição de Cristo. E versículo 25, irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios, isto é, quando esse trabalho missionário se complete, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, e desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Salvação claramente em vista para a nação como um todo. Todo Israel será salvo. Talvez alguns indivíduos não se salvarão, mas pelo menos uma faixa da nação, desta geração, que não passará até a volta de Cristo. Os muçulmanos já pronunciaram um ódio suficientemente agudo e intenso para varrer Israel da terra. E, naturalmente, seria a destruição física de Israel. Isso não vai acontecer antes da segunda vinda de Cristo, e nem vai acontecer depois, porque eles ainda têm que se converter em massa. Alguns já estão se convertendo, como já ouvimos, mas não é, na minha opinião, o cumprimento desse texto. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, sabem que o verão está próximo, Cristo está para voltar. Agora o versículo 36. Outros perigos e advertências.
Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estão trabalhando num moinho, e uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Filho de Deus, o Senhor. Mas entendem isto: se o dono da casa soubesse a hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. O que quer dizer isso? Quer dizer, do ponto de vista da primeira geração de crentes, os primeiros leitores desse livro de Mateus, e os leitores durante mais 60 gerações até hoje, olhando para o futuro, até esses sinais se cumprirem, não podem imaginar quanto tempo vai demorar ainda até a volta de Cristo. Não podem imaginar. É claro que Paulo não imaginava. Deus não revelou nada para Paulo. Ele diz 2 vezes que ele esperava ser transformado corporalmente sem morrer ou ser enterrado. Portanto, olhando para o futuro, os irmãos não podem saber mais do que Paulo. Daquele dia e daquela hora, vocês não podem predizer quando Cristo voltará. Minha mãe falava muito da segunda vinda. Ela escrevia cartas para a gente estudava fora de casa, desde os 7 anos de idade. E quantas vezes aquelas cartas mencionavam a esperança da segunda vinda. Esperava que ocorresse durante sua vida, antes dela falecer em 59. Cristo não voltou. Os irmãos podem imaginar a mesma coisa. Podem imaginar que algumas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, por exemplo, aqueles terremotos, aqueles tsunamis, isso é um sinal de segunda vinda. Pode ser. Só que não é um sinal claro, bíblica. Tem vários outros sinais que não se cumpriram ainda, na minha opinião. De modo que a volta de Cristo ainda está no futuro. Mas nem por isso que nós vamos ficar dormindo e começando a nos envolver com mundanismo, como nos dias de Noé, pensando apenas em casamento, pensando apenas em ganhar mais dinheiro, pensando apenas em fazer um curso avançado e ganhar uma posição no governo que paga 20 mil ou mais por mês e assim viver essa vida confortável. O texto nos adverte nitidamente que essa mentalidade é a mentalidade que não está preparada quando Cristo volta. Destrói aquela antecipação da segunda vinda de Cristo. Terminando, Mateus 24, versículo 45. Quem é, pois,
o servo fiel e sensato, e não estúpido, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido. Agora está falando de pastores. Aqui temos um grupo de pastores. Notem bem, pessoas encarregadas para dar alimento espiritual no tempo devido, pelo menos todo domingo. Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Os galardões do futuro estão relacionados com os bens divinos repassados para os servos que serviram bem aqui na terra. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então começa a bater em seus conservos e comer e beber com os beberões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, numa hora que não sabe. Ele punirá severamente, lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Um dia estava conversando com o pastor de uma igreja americana em São Paulo, e perguntei: como que o senhor chegou a querer ser pastor? Ele disse: é bem simples. Quando eu era jovem, eu passei na frente de um pastor, vi que ele sai da cama lá para as 10 da manhã, ia pescar, que ele gostava muito, preparava uma pequena homilha para discursar 15 minutos num domingo, uma vez por semana. Ele era bem quisto na sociedade, era bem pago. Disse: essa vida que eu quero. E essa vida que ele escolheu. E exatamente o que esse texto fala. Ele bateu duro na cabeça de um dos membros daquela igreja, tirando a esposa dele e casando com ela. E os irmãos só podem imaginar, se ele não se converter, como será duro a volta de Cristo para esse pastor. Esse texto nos adverte: vigiai, pois, Cristo volta. Agora vamos passar para Tessalonicenses. Os irmãos sabem que estas cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, falam bastante sobre a volta de Nosso Senhor. A razão dessa informação inspirada em 1 Tessalonicenses é o fato de que alguns crentes, talvez meia dúzia ou menos, não pode ter sido muita gente, porque essa carta foi escrita logo depois de Paulo sair de Tessalônica e estar em Corinto, no ano 52, 51, por aí, depois de Cristo. E com a morte desses irmãos da igreja de Tessalônica, na Macedônia, o apóstolo Paulo foi indagado, provavelmente através de Timóteo e Silas, que vem voltando depois de passar mais tempo com os tessalonicenses. Lembra-se que Paulo era uma pessoa que eles queriam matar ou expulsar da cidade. E quando Timóteo e Silas chegam e contam o desespero dos crentes ter visto alguém morrer, Paulo escreve 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Se os irmãos quiserem dar uma olhada rápida,
a esse famoso, muito famoso texto. Irmãos, 4:13 de 1 Tessalonicenses. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, por meio de Jesus, trará com Ele aqueles que têm dormido. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro. Lá está essa palavra grega que significa encontrar e voltar. Isto é só para acompanhar o rei. O rei não pode vir sozinho. E assim estaremos sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. O que é que nós podemos deduzir desse texto? Primeira dedução: não fiquem desesperados com a morte dos seus entes queridos. Eles não serão excluídos das bênçãos celestiais por terem dormido em Cristo. Pelo contrário, Deus dará para eles o privilégio de ressuscitar primeiro, antes da transformação daqueles que ainda estão vivos na terra. Naturalmente, a diferença de tempo é mínimo. Abrir e fechar dos olhos é mais ou menos esse período. O que ele quer enfatizar que nenhum crente ficará no túmulo perdido. Eu estava andando no norte da Escócia, encontrei o menor cemitério de toda a minha vida. 6 túmulos, só 6. Imagina, um cemitério cercadinho, bonitinho, não tinha casa, nenhuma proximidade, não havia nenhuma cidade próxima. Perguntei a um escocês, por que esse cemitério é aqui? Bem, tinha casas de pastores espalhados naquelas distâncias dos moros da Escócia, noroeste. E eles estavam com medo de que se eles enterrassem um defunto lá na casa, ao lado da casa, quando tocar a última trompeta, a pessoa não escutaria. Daí eles trouxeram para aqui para juntar pelo menos 6 pessoas, para que eles não sejam esquecidos. O que Paulo diz, o arrebatamento vai juntar os mortos e os vivos, todos os seus corpos ressurretos, para voltar e reinar com Cristo na terra. Agora, essa primeira carta, evidentemente, criou uma expectativa muito grande entre os tessalonicenses. Eles ficaram tão empolgados com esta ideia que Paulo tinha passado para eles, que a volta de Cristo seria logo, logo.
E tal como aconteceu com os adventistas em 1844, depois 45, eles começam a se desfazer do seu trabalho, de suas coisas, porque Cristo voltando, eu não precisarei de conta bancária, eu não precisarei do meu carro, ou cavalo, não precisarei de meu emprego, da minha casa, de nada disso. E o apóstolo Paulo vai ter que escrever para os Tessalonicenses do imenso perigo de imaginar que Cristo vai voltar a qualquer instante antes dos sinais chamados o dia do Senhor. Vamos dar uma rápida olhada antes de eu ter que encerrar e passar a palavra para o nosso irmão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, quanto à parúzia vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, o arrebatamento, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente como eles ficaram com a primeira carta. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, aparentemente uma possível carta foi espalhada, anônima, provavelmente, indicando que o dia do Senhor já tiver chegado e que os sinais da vinda de Cristo já estão aí. Meus irmãos, em 1993, um coreano começa a indicar que os sinais da vinda de Cristo já estão aí. E o resultado, um alvoroço, um tumulto na igreja, saber como fazer com a vida se Cristo está voltando neste ano, 2011, ou qualquer outro ano. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe, se exalta acima de tudo o que se chama Deus, objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Paulo corta aquela ideia que estava criando esse alvoroço, essa falta de consistência do dia a dia, continuar trabalhando e evangelizando e servindo ao Senhor com esta informação. Antes de nós chegarmos a subir para o encontro com Cristo nos ares, antes dos nossos mortos ressuscitar, aparecerá o homem do pecado, o homem da iniquidade, homem sem lei, anomos, o homem que vai reunir o mundo debaixo do seu poder, império universal do mundo. Esse dia ainda não chegou. O anticristo não apareceu. A Jean Dixon foi uma profetisa de Washington, predisse a morte com detalhes de John Kennedy, 4 anos antes de ele ser eleito. Predisse a morte do seu irmão, Roberto Kennedy, no Hotel Ambassador em Los Angeles. Ela prediz vários outros eventos históricos. Mas ela disse, aquela visão, ela não era crente, era católica,
e usava a bola cristal para buscar informações. Aquela visão que mais clara aparece repetidas vezes é que um homem vai aparecer para dominar o mundo e trazer paz ao mundo inteiro. Naturalmente ela estava vendo aquilo que a Bíblia prediz. Um homem de iniquidade, um homem de pecado, um homem sem lei, um homem que faz a lei ou exerce a lei segundo o seu próprio querer. Irmãos, quando ele aparecer, vai ficar bem claro. Porque segundo Apocalipse 13, as tribos, povos e línguas se curvarão diante dele. Ele será o Messias, portanto, anticristo. Anti significa em lugar de Cristo, aparecendo antes do verdadeiro Cristo voltar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. São 9:30. Eu tenho que parar aí. Que Deus abençoe os irmãos. Alguém quer orar e assentar aquilo que ouviram nas suas cabeças e memórias? Fiquemos em pé e vamos acompanhar a oração. Talvez nosso irmão Manuel queira orar por nós. Se ele não está aí, vamos pedir que um outro irmão que queira nos dirigir ao trono da graça ore por nós. Pode ser? Muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos nessa manhã, pelo aprendizado,